Fala pessoal, Anderson Fernandes aqui da Tax Contabilidade. Eu estou aqui em Fortaleza, vim participar de um evento aqui no mercado contábil. Na verdade eu vim palestrar, minha palestra foi ontem e daqui a pouco eu estou voltando para São Paulo. E nesse evento aqui eu tive a oportunidade ali de rever muitos dos meus colegas, né? Um dos meus colegas é o Felipe Guerra, que tem feito um trabalho brilhante aí em temas voltados à parte tributária, especificamente à parte fiscal. E ele fez uma palestra aqui sobre compliance fiscal. E é uma coisa assim interessante para você que é empresário, muitas vezes não sabe, né? Porque o empresário muitas vezes ele espera do profissional contábil que o profissional contábil tenha todas as respostas que ele quer em relação aos assuntos que envolvem ali o dia a dia fiscal, né? E aí ele estava fazendo ali alguns comparativos, mostrando a complexidade que são hoje as informações fiscais e como é difícil, por exemplo, de dar algumas respostas. Respostas relacionadas, por exemplo, ali à escolha do NCM correto, né? Que muitas vezes é uma coisa que hoje o empreendedor ele cobra isso do profissional contábil. Então, principalmente quando envolve a área da indústria, onde a complexidade de você definir o ICM correto, o NCM correto, desculpa, eu falei ICM, desculpa, NCM, né, que é a nomenclatura das mercadorias, o NCM correto. E muitas vezes o empresário, ele quer, por exemplo, que nós, profissionais da contabilidade, tiremos o coelho da cartola, né? Dizemos, não, o seu produto, ele tem isso, tem isso, tem isso, então ele vai ser considerado tal. E, na verdade, as coisas não são assim, porque muitos dos produtos, por exemplo, eles dependem de uma análise técnica que o profissional contábil não está preparado para isso. Então, hoje, por exemplo, você não consegue delegar toda a responsabilidade para o profissional contábil em relação ao seu negócio. Você vai precisar, por exemplo, de ter a ajuda de outros profissionais que podem te colaborar nesse sentido. Outros profissionais que têm, por exemplo, ali uma experiência em outras áreas que o profissional contábil não tem. E uma coisa que é importante você saber também, empresário, que o profissional contábil ele não pode ser bom em tudo, porque a nossa profissão se tornou muito complexa na decorrência dos anos, a legislação tributária é muito ampla, a parte fiscal ela é muito extensa. É claro que os bons profissionais contábeis eles estão focados em processos de segmentação do conhecimento para que eles possam, por exemplo, atender os seus clientes de forma mais efetiva, porém dentro de uma área específica, dentro de um conhecimento específico. A nossa empresa contábil mesmo é isso. Tudo isso que eu estou falando aqui, na maioria das vezes, não se aplica, por exemplo, aos nossos clientes porque nós não atendemos indústrias. Então, o que acontece? Você vai precisar, por exemplo, se você é uma indústria, vai precisar, por exemplo, de ter uma empresa contábil que atenda indústrias, que possa conhecer o seu negócio, que possa conhecer o seu segmento. Então, hoje, para você ter a conformidade fiscal, que é uma necessidade hoje dentro do mercado, você precisa, de fato, conseguir alinhar todos esses aspectos. Uma empresa contábil preparada, profissionais que conhecem o seu segmento, uma estrutura interna que seja condizente com a necessidade da sua empresa. Não adianta você pegar, por exemplo, ter uma operação completamente complexa hoje dentro da sua empresa, sobre emissão de documentos fiscais, e você coloca lá um Zé Mané para poder emitir suas notas fiscais tudo errado. Porque essa pessoa vai simplesmente criar problemas para você. Aí você vai ter uma série de situações onde a sua empresa vai ter gaps fiscais que vão te dar problema. E outra coisa importante também que ele falou, né, ele relembrou que com as mudanças do SPED, anteriormente, por exemplo, para você avaliar, para você auditar, por exemplo, os arquivos de SPED, ou os arquivos de SPED não, que não existia SPED naquela época, mas para você auditar, por exemplo, ali os itens de um supermercado, por exemplo, imaginar 40 mil itens, por exemplo, 100 mil itens. Para você fazer isso, ou operações, 500 mil operações, 1 milhão de operações, por exemplo, para você fazer isso, por exemplo, de forma fiscal, como era antes, era feito por amostragem. Então você separava um valor mínimo de operações para poder fazer essa amostragem para avaliar. Hoje, um sistema de auditoria ele consegue validar essas informações em apenas 2 minutos, todas elas, cruzando cada item, cada situação. Então, ou seja, a complexidade hoje é tão grande do que o sistema pode fazer, que o que acontece é que o contribuinte está muito exposto. Então, quanto menos você tiver ali a função humana nisso tudo,
você conseguir alinhar um sistema, você conseguir mapear um sistema adequado, tanto menos problemas você vai ter. É claro que sempre as pessoas estarão envolvidas e nesse respeito você precisa contratar também as pessoas certas, tanto para a sua empresa quanto para a sua empresa contábil, tá bom? Não sei você que está assistindo esse vídeo aqui, qual é o seu segmento, mas de repente se você quiser saber um pouco mais do nosso serviço, você pode nos procurar. Se nós pudermos atender, a gente vai te dar informações em relação a isso. No entanto, aqui no meu canal você tem muita informação interessante. Se você não se cadastrou, se você ainda não deu um like nesse vídeo aqui, por favor, faça isso. Isso é importante para o crescimento do meu canal. Eu produzo assuntos diários aqui para a minha audiência, tá bom? Eu quero desejar sucesso para você e até o próximo vídeo.